Fala galera, você que está nos acompanhando nesse episódio do Ink Talks. Prazer, meu nome é Manuel Bruno, sou o host do Ink Talks e eu venho aqui para poder questionar você que é incorporador, construtor, quais desafios você tem na sua empresa. Certamente desafios a gente sempre tem no nosso negócio, seja na estruturação do terreno, nas viabilidades, marketing, comercial, experiência do cliente. E se você encontra, neste momento, algum desafio que você precisa de caminhos, entender caminhos, conhecer caminhos para superá-los, eu te convido a clicar aqui e conhecer a Imersão Incorpora Pro, que é a imersão onde eu, o Caio Lobo e o Danilo Palmerston nos juntamos para poder levar muito conhecimento, muito conteúdo em todas as etapas do processo de uma incorporação imobiliária para as pessoas que vierem a participar dessa imersão. Ela vai ser nos dias 3, 4 e 5 de outubro em Goiânia. Eu convido você a clicar no link, acessar e fazer a sua aplicação. E agora tem um bom episódio. Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso 16º episódio do Ink Talks. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui ele que é graduado em Ciências Contábeis com ênfase em auditoria, pós-graduado em auditoria e perícia, tem 28 anos de experiência na área de consultoria e tributos e é presidente do Grupo Mapa. Seja muito bem-vindo, Rodney Guardia. Prazer, Manuel. Muito legal estar aqui com você para a gente falar aí sobre um tema importante, né, para todo mundo, não só para o setor imobiliário, mas para o Brasil como um todo. Isso, hoje a gente vai falar aqui muito focado, quero ouvir um pouco da história do Rodney, da história da Mapa, mas vamos falar aqui muito focado sobre a nossa reforma tributária, que está aí em tramitação para a gente entender quais que são os impactos ou possíveis impactos de acordo com aquilo que está sendo desenhado dessa reforma dentro do nosso setor imobiliário. Então, fique à vontade, Roger, para se apresentar, falar sobre a sua história, sobre a história da Mapa. Não, legal. Esse tema da reforma tributária vai ser muito impactante para o setor imobiliário, a gente vai falar aí nos próximos minutos. Mas falando um pouco sobre mim, eu sou paulistano, né, moro em Goiânia já há muito tempo, já há 24 anos, sou lá do Grupo Mapa. O Grupo Mapa é um conjunto de empresas que a gente... Eu costumo dizer que a Mapa não faz contabilidade, auditoria, a gente resolve negócios para as empresas, a gente é um grande parceiro das empresas no quesito de negócio. A gente começou em Goiânia em 2000, março de 2000, então a gente vai completar aí, já completamos, né, 25 anos de estrada. Mas você veio para Goiânia antes da Mapa? Por causa da Mapa. Por causa da Mapa. Para fazer a Mapa mesmo junto com os outros sócios. Começamos muito pequenininhos, né? Como você disse aí, eu sou graduado em Ciências Contábeis, né? Trabalhei muitos anos em auditoria lá em São Paulo e vim muito jovem para cá também. Tinha 23, 24 anos na época. E a gente cresceu junto com a cidade, né? Bastante também nesses anos todos. Hoje a Mapa, conta de forma bem objetiva, a gente começou com uma auditoria e consultoria, fazendo auditoria contábil, fiscal, trabalhista, previdenciária, auditoria financeira. Depois a gente agregou também a parte de consultoria, governança, implantação de controles internos, né? Planejamento tributário. Depois a gente começou a fazer contabilidade também, lá pelo ano de 2008, 2009, também atendendo clientes nessa área contábil. A gente tem um grande parceiro nosso na área de estruturação societária, que é Meric Leão Advogados, é um parceiro muito forte, muito conectado conosco. E a gente, recentemente, abrimos também um braço de BPO financeiro, que é uma empresa que chama BPU, onde a gente também faz toda a parte de gestão financeira, quantos receber, quantos a pagar, faturamento, etc. Enfim, hoje a Mapa tem mais de 2.800 clientes, a gente atende dos mais diversos ramos. No mercado imobiliário a gente tem um market share bem interessante, bem relevante, não só em Goiânia, mas em outros estados também. A gente também tem filiais, a gente tem filial no Espírito Santo, tem aqui em Anápolis, no interior de Goiás, a gente tem filial também no Maranhão, em São Luís, né, física, em Aracruz, no Espírito Santo, embora a gente tenha clientes em todo o território nacional. Hoje
tranquilo, né, você fazer atendimento nacional por conta da tecnologia. Isso, né? Somos 530 pessoas no grupo. Você tem então, atuação fora também, não? A gente tem também. É bom você ter lembrado a verdade. É tão recente que a gente abriu também uma unidade nos Estados Unidos, Isso. né? Agora na Flórida, também para atender mais o público brasileiro, a MAPA lá nos Estados Unidos. Eu até estou indo para lá agora, dia 26. Mas são 530 pessoas que a gente procura. O objetivo é que você foque no seu negócio e deixe essa parte, vamos chamar, parte chata conosco, né? Porque falar de tributos, embora seja importante, contabilidade, gestão de governança, geralmente é chato para os empresários, né? Não é tão empolgante quanto vender essas coisas, mas é importante. Então, isso a gente procura ajudar e auxiliar os nossos clientes. Atuação diversa, não só segmento imobiliário, mas tem atuação... Não só segmento, a gente tem um market share, como eu disse, muito grande no mercado imobiliário. O que são os principais clientes? Né? A gente, assim, eu posso até esquecer de falar algum, né? Então, eu acho que são muitos clientes do setor imobiliário, né? Mas eu não gostaria, porque assim, às vezes eu esqueço de algum e não fica, o pessoal fica chateado. Agora, Roger, como que é isso, assim, conseguir montar uma estrutura, mesmo tendo essa quantidade de funcionários que vocês têm, para poder atender um volume tão grande de clientes em tantas regiões, como que é a dinâmica disso lá dentro da estrutura? Metodologia. Qualquer empresa de qualquer ramo, o Manuel, a gente fala de pessoas e processos, né? Então acho que não foge muito disso. Então, dentro desse processo você cria metodologias em que você consegue implementar uma rotina. Logicamente que quando você é um prestador de serviço... Eu até sempre adiciono, você acabou de falar aqui, né? Implementar uma rotina, eu sempre adiciono gestão. Para mim é o tripé, né? Pessoas, processo e gestão, que aí é o que você está falando. A rotina, a disciplina entra nisso, né? Então você pega assim, a MAPA, por exemplo, a gente tem uma universidade corporativa implantada, que a gente investe mais de R$1,5 milhão por ano. Porque como a gente trabalha com capital intelectual, a gente precisa manter o nosso time sempre muito atualizado. Como uma reforma tributária, por exemplo, né? Que é o que muda drasticamente. Então, você precisa cuidar muito bem dessas pessoas, organizar muito bem essas pessoas e colocar processos, metodologia, para você conseguir escalar. É um trabalho difícil de escalar. Quando você fala de consultoria, quando você fala de contabilidade, mas a gente procura trabalhar em processos. Logicamente que nunca esquecendo da personalização. Porque você tem um estilo na sua empresa, né? O outro tem outro estilo, então a gente precisa se adaptar. E a gente tem muitos clientes, inclusive do setor imobiliário, que a gente trabalha dentro da empresa. Então a gente não está dentro do nosso escritório. Eu falo o seguinte, a gente tem que conhecer muito bem o chão de fábrica, né? De todo mundo. O chão de fábrica é um termo, mas eu preciso estar dentro do escritório, conhecer as pessoas, conhecer os processos do cliente, para a gente conseguir adaptar. Até porque, além de usar, às vezes, o nosso sistema, eu uso também o sistema do cliente, né? Que é porque, às vezes, é um RP, alguma coisa nesse sentido. Então, eu preciso também me adequar a isso, né? A essa rotina, esse dia a dia do cliente. Entendi. Agora, já conectando com o nosso tema central aqui, que é a reforma tributária, qual que é a expectativa do nosso segmento, qual que é a expectativa do setor que você tem visto aí com relação a tudo aquilo que está se desenhando? Não é boa. Não é boa. O Brasil, ele tem uma malha tributária muito difícil. Sim. A gente tem um emaranhado de legislações, né? Hoje no Brasil a gente tem mais de 35 mil leis rodando. Isso é um absurdo. Então você tem uma disputa estadual muito grande, cada estado tem a sua legislação, a gente tem os tributos municipais, a gente tem os tributos federais, então são mais de 100 tributos que a gente tem, não é? E a gente precisa passar por uma reforma tributária, isso é inevitável. Sim. É inevitável. E a reforma tributária que foi discutida já foi aprovada no Congresso no ano passado, né, pelo Congresso Nacional. Esse ano, daqui a pouco a gente vai falar sobre as leis que estão sendo debatidas na Câmara dos Deputados, que também já passou e agora está indo para o Senado. Ela precisava ser feita. E ela é uma legislação antiga, ela é uma legislação lá de 35 anos atrás. Esse esqueleto da reforma tributária, que ele acaba principalmente com a competição estadual. Ou seja, é uma simplificação. O objetivo era a gente simplificar. Só que o governo ele está fazendo algumas mexidas, né, pensando em arrecadação, que isso tem se tornado ruim para alguns setores. Por exemplo, o meu setor de prestação de serviço está sendo muito afetado. É o mais afetado. O impacto tributário vai ser muito grande. E eu vejo que o segundo setor mais afetado é o setor de entidades imobiliárias. Quando eu falo entidades imobiliárias, eu estou falando de incorporadores, loteadores, vamos colocar aí nesse bojo também multipropriedade. Então, esse pessoal está sendo muito afetado.
Tá, e em qual momento que nós estamos dessa reforma? Você falou que já passou pela Câmara, né, agora está no Senado, mas dentro dessa situação ainda existem perspectivas de mudanças, de ajustes? Em que pé que a gente está? Tá, ainda existem esperanças, porque o que aconteceu? No ano passado, eles votaram o esqueleto da reforma tributária. Quando eu digo esqueleto, foi o seguinte, como que vai ser as condições gerais, de forma global, não é? Então, por exemplo, para a gente pontuar aqui o seguinte, não está sendo mexido nessa reforma tributária imposto de renda de pessoa física. Então, do jeito que é para você hoje, ou para qualquer um que está assistindo, continua da mesma forma. Não está sendo mexido imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social. O que está sendo mexido são nos impostos sobre o faturamento. Então, hoje a gente tem um imposto municipal, que é o ISS-QN, o imposto sobre serviço, que ele incide sobre o faturamento. A gente tem o ICMS, que todo mundo conhece, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que cada estado tem o seu, assim como o ISS, cada município tem o seu. E a gente tem o PIS, a COFINS e o IPI. Tá certo? O PIS, COFINS e o imposto sobre produtos industrializados, que são federais. Então, o governo está pegando esses 5 tributos e unificando num único tributo, que é o IVA. Isso. Imposto sobre o valor adicionado, que existe em vários lugares do mundo. Sim. É um conceito muito legal. Então, se a gente for partir desse como conceito, faz total sentido. Fantástico, porque é o seguinte, hoje, por que você pega, que a gente tem aqui no distrito de Anápolis, a Hyundai? Porque a gente é bonito, porque a gente tem uma infraestrutura linda, maravilhosa, porque a gente tem a melhor mão de obra do Brasil. Consome, não, né? É porque a gente ofereceu em contrapartida, pegando esse exemplo, um benefício tributário estadual. É assim em todos os estados. Estou pegando aqui como exemplo, mas Pernambuco faz a mesma coisa, São Paulo faz a mesma coisa, Santa Catarina, Manaus, enfim, o Amazonas, todo mundo faz isso. Então é o tal da guerra tributária. E para você legislar sobre isso é muito difícil para você. Por exemplo, eu como contador, em 2008, um advogado brasileiro, não me lembro o nome dele, mas ele montou um emaranhado da legislação, ele compilou essa legislação, ele terminou em 2014, ele concluiu que foi ele até pediu, não sei se ele conseguiu homologar no Guinness Book, mas ele colocou todas as leis vigentes no Brasil, deu um livro de 7,5 toneladas, com 45.200 páginas, se eu não me engano, e ele tem 2 metros e 10 de altura. Então você imagina. Para você abrir uma filial em São Paulo hoje, eu tenho que analisar a legislação de lá. Se eu for abrir uma filial no Espírito Santo, a mesma coisa. No Rio Grande do Sul, é uma loucura. Então, quando você pega tudo isso e junta num único tributo, legal, fica ótimo. Só que isso é uma mudança muito grande na questão cultural e na questão governamental. Então, você imagina o seguinte, hoje o prefeito de Goiânia ele tem condições de ter uma arrecadação tributária. O governador tem condição de ter uma arrecadação tributária. Ele pode fazer um decreto e criar um tributo. Com essa reforma tributária, não, porque o imposto vai ser todo federal. O IVA é um imposto federal e isso vai ser distribuído através de alguns critérios que estão na reforma tributária para os estados e municípios. Ou seja, os governadores e prefeitos, eles vão começar a ser o quê? Gestores de despesa. Não mais geradores de receita. Então isso é uma mudança drástica, tá certo? Então, essa reforma tributária que foi votada no ano passado, ela colocou essa parte global. Então, o imposto de renda, contribuição em pessoas físicas continua da mesma forma. E juntou esses 5 tributos no IVA. Pronto. Agora, nesse ano, a gente teve a votação agora, um pouquinho, no final, um pouco agora para trás, no final do primeiro semestre, em que os deputados votaram a lei complementar, que é o seguinte, colocar o detalhamento, como que vai ser essa questão no dia a dia, como que eu vou calcular o tributo, eu incorporador vou calcular o tributo. E aí isso agora ficou muito claro para a gente como que vai ser. E aí por isso que eu falei que as perspectivas não são boas, né? Então eles já votaram na Câmara dos Deputados e agora está indo para o Senado. Por isso que eu disse, ainda tem uma esperança de ter alguma mudança no Senado. Então as associações de classe, né, as federações, elas estão brigando ali junto ao pessoal do Senado. Tá, e o que são essas principais mudanças que estão sendo propostas, principalmente direcionando agora para o nosso segmento, para o setor imobiliário? Vamos lá, o setor imobiliário então. Olha só, hoje, se você é um incorporador, Manuel, você tem a possibilidade de adotar o RET, tudo bem?
Sim. o regime especial de tributação, que você vai pagar uma alíquota única de 4%. Isso. Desde que você faça alguns procedimentos lá de afetar seu patrimônio, não distribuir o lucro até terminar a construção, aquela questão toda que todo mundo já conhece. Então você tem 4% de tributação. Você vender um apartamento de R$1 milhão, você vai pagar 40 mil de tributo. Esse é o assunto. Você vai pagar um DARF, beleza. Ah, não, eu não vou afetar o meu patrimônio. Eu vou ser lucro presumido. Eu nunca vi empresa, não é impeditivo, mas eu nunca vi empresas, né, ser lucro real no setor de incorporação. Né, a não ser que seja algum planejamento tributário muito específico. Mas vamos lá, lucro presumido você vai pagar algo em torno de 6,7%. Isso. PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social. Morreu o assunto. O loteador não é claro hoje, né? A gente nem recomenda que os loteadores eles façam RET, porque não tem previsão legal. Embora recentemente agora saiu uma solução de consulta da Receita Federal falando sobre a possibilidade de loteamento ser RET. Mas enfim, também pagava ali 6,7%. Pronto, era o final da história ali, vida que segue. A reforma tributária, ela veio evidenciar algumas questões muito importantes. Primeiro, o IVA, que é o Imposto sobre o Valor Adicionado, ele é um imposto não cumulativo. O que é um imposto não cumulativo? Imagina que eu comprei esse celular por R$1.000. Então eu posso tomar crédito dele. Então eu paguei R$1.000, eu vou tomar crédito. O IVA, eles estão falando que a alíquota vai ser de 26,5%. Beleza? Então eu comprei R$1.000, tomo crédito. Vendi esse celular por 1.500, eu tenho que debitar. No final do dia, o que acontece? Vendi por 1.500, comprei por 1.000. Sobre os 500 eu pago 26,5, ou seja, toma crédito na entrada e o débito na saída. Então essa é uma grande mudança já que vai existir. E como a gente vai ter o IVA de 26,5% para o setor imobiliário, a gente vai ter que apurar o valor de venda menos o valor de custo. Então, aquilo que você gastou com terreno, se você comprou, embora essa foi uma grande discussão, né, com os congressistas, eu geralmente na incorporação eu não compro terreno, eu faço uma permuta. Sim. Não é difícil ter compra de terreno, na maioria dos casos é permuta. Então, isso não está claro na legislação, não está. Que é uma briga que está sendo feita também lá no Senado agora. Mas então você teria que pegar... Ó, que é até, desculpa só te cortar, mas é até um outro ponto, né? Porque assim... Agora não está claro, mas se for determinado, por exemplo, de que se é na permuta, é de acordo com o valor da transação, certo. Você começa até a ter uma circunstância assim, aí passa a valer menos ainda a pena você fazer a aquisição de um imóvel em dinheiro, porque como você vai ter um valor menor pago por aquele imóvel e vai ter uma tributação em cima da diferença disso sobre... a receita do empreendimento, você começa até a ter interferências em comportamento e direcionamento do mercado, na forma de atuação, por conta de uma decisão tributária, né? Que é algo meio difícil de entender. Exato, é bem complicado, né? Então, aí o que vai acontecer? O RET ele continua existindo e eles colocaram o RET na alíquota de 1,9%. Aí você fala, pô, Rodney, ficou bom. Não ficou bom, porque o RET agora eles tiram. Por que caiu de 4 para 1,9? Porque eles retiraram a parte, o quinhão ali de PIS e de COFINS. Então eles tiraram essa proporção e ficou 1,9. Então você vendeu o apartamento de R$1 milhão, você vai pagar 1,9 de RET. Entretanto, você vai ter que pagar o IVA. Tá? E aí começam os penduricalhos, que é bem difícil, né? Como eu não tenho aqui uma lousa para explicar, fica bem difícil. Por exemplo, no meu setor de serviço, que é o mais afetado, eles falaram o seguinte, olha, como está muito pesado para vocês, eu vou dar um fator de uma redução da alíquota cheia de 30%. Então, eu pego 26,5% e dou um desconto de 30%. Vai ficar 21% e alguma coisa. Para o setor imobiliário, eles colocaram um desconto de 40%. Então, isso é o que foi aprovado no Congresso? Isso, foi aprovado lá no Congresso, não, só na Câmara dos Deputados isso, ainda. Na Câmara, né? Isso. Ainda está indo agora para o Senado. Então, a alíquota de 26,5% está indo para 15,9%. Então, como funcionaria? Vamos lá. O RET vai ficar 1,9%. Você vendeu por R$1 milhão, 1,9%. Agora, a parte do IVA, a gente vai ter que pegar o R$1 milhão e aplicar 15,9%. E tomar os créditos, tá? E também tem um fator, tem dois fatores que eles colocaram de redução. Esse fator dos 40% e tem o fator social,
que eles colocaram, que para cada apartamento vendido é R$100 mil de dedução. E para cada lote vendido, R$30 mil. Putz, é difícil às vezes explicar. Mas pegando aqui, eu vou pegar minha calculadora aqui para fazer uma conta. Eu deixei desligado, mas vamos lá. Você vendeu o apartamento de R$1 milhão, você vai aplicar uma alíquota de 15,9. Vai dar 159 mil. Isso. Não é? Aí você tem um fator de redução para cada unidade vendida de R$100 mil. Porque ele quer dizer o seguinte, o governo, ele reduz lá, você pega 159 mil, menos os 100 mil, então vai ficar 59, menos os créditos que você vai tomar, com material, etc. Então, quando você vende um apartamento mais barato, de 400 mil, de 500 mil, a tributação tende a ser menor. E quanto maior porque como o valor... o redutor ele é fixo, é um valor fixo, não é percentual, então... Exato. Você vendeu um apartamento de 3 milhões... a redução vai ser menor. Isso aí é para ajudar na tributação de produtos mais econômicos. De produtos mais econômicos. Como conceito é isso. Por isso que eles colocam um fator social, né? Eles chamam de fator social. Mas assim, o Manuel, no infringir dos ovos, lá no final do dia, se você pegar um apartamento médio de R$1 milhão, ele está saindo de uma tributação no RET de 5% ou de 6,7%, se você não for do RET, para algo em torno de 10%. Então a tributação por incorporador, dependendo do valor do imóvel, pode ser até maior, tá? Pode chegar até 12%, imóveis de alto padrão, etc. Então tá subindo bastante. Para o loteador, que é 6,7%, ele está indo para algo em torno de 13%, 13,5%, dependendo do imóvel no loteamento, até 14%. Então é uma tributação muito elevada, o impacto é muito grande. E isso vai impactar no final do dia no consumidor final. Claro. Não é? Então é bem complicado. Isso teve muitos debates lá no Congresso, né? Continua tendo, né? Muitas entidades de classe, muitos empresários se juntaram para conversar com o pessoal. Conseguiu alguma coisa, por exemplo, essa redução de 40%, inicialmente era muito menor do que isso, acho que era 20% que eles estavam colocando. Mas o cenário que a gente tem hoje é esse, de uma tributação no final do dia para incorporação, algo em torno de 10%, e de 12%, 13% para loteamento. Isso é importante até falar aqui com corretores, incorporadores que de repente querem entender essa conta e principalmente saber explicar isso para os clientes, porque muitas vezes, Rodney, os clientes ficam nessa dúvida e questionam, mas será que o preço do mercado vai subir mesmo? O que será que vai influenciar esse preço? A gente discute muito isso, a gente fala muito com corretores de imóveis e a gente discute muito isso com eles e apresenta uma série de argumentos, não só o argumento da reforma tributária, como aqui em Goiânia, por exemplo, mudança recente que a gente teve do plano diretor, ou a questão do aumento do custo por conta da mão de obra, que a gente está tendo uma dificuldade muito grande com a reposição de mão de obra e contratações dentro dos nossos canteiros de obra, e isso naturalmente é um fato que impacta o custo de produção, e como você falou, isso vai ser repassado, porque o incorporador não vai desenvolver empreendimentos para poder não ter o seu lucro, e além disso a gente tem essa reforma tributária que tudo indica e tudo direciona para que ela seja aprovada, se não nessas condições vai ser com pequenos ajustes, mas a gente vai ter, isso é um fato que a gente tem hoje, é que a gente vai ter um impacto tributário no nosso segmento, a gente vai ter um aumento da nossa carga tributária e isso naturalmente também é um outro fator de um impacto muito grande nos preços dos nossos produtos, né? Isso é um ponto importante. Estudos dizem que o preço do imóvel vai subir entre 20% e 25%. Isso só em detrimento da reforma tributária. Já teve várias matérias aí de entidades, setores da classe de vocês que já fizeram esse estudo de 20% a 25%. Esse é um outro fator importante da gente ter claro, dos corretores de imóveis terem claro e terem ciência disso, até para saber usar disso como argumento com seus clientes. Agora, até puxando esse gancho sobre a questão desse impacto, como que está sendo definido a questão dos prazos? Porque eu sei que tem uma questão de uma transição nesse período. Como que funciona isso dentro do nosso segmento? Esse é um ponto importante, bem importante. Vamos lá. Existe um período longo de transição. A reforma tributária é muito profunda para todos os setores, não só para o imobiliário. Para os estados, né, para os municípios que vão perder a arrecadação. Então, o governo desenhou um período de transição, que ele começa em 2026 e vai até 31 de dezembro de 2032. Eu acho, inclusive, Manuel, que vai existir para o setor imobiliário um boom de vendas nos próximos anos, tá? Por quê?
Eu não sei nem se isso é pensado pelo governo, tá? Às vezes até pensado. Porque é o seguinte, esse ano não muda nada, nesse ano que a gente está de 2024. Em 2025 muda alguma coisa? Não. Vai continuar a mesma coisa. Então, o governo soltou a reforma tributária, está voltando essas legislações e a gente vai ter que se adaptar. Ela começa em 2026. Eles ainda não divulgaram qual vai ser o percentual, mas entre 2026 e 2032, a gente vai ter que ter 2 cálculos tributários. Nós vamos pegar, eu estimo que eles vão colocar o seguinte, ó, em 2026, 20% da sua receita você calcula pela forma nova. E 80% da sua receita você calcula pela forma antiga. Então é para todo mundo se acostumando. Então o seu tributo vai aumentando aos poucos. Então eu vejo que o mercado imobiliário você vai fazer o máximo de lançamentos possível, o máximo de vendas possível dentro desse período que ainda não aumentou. Você vai utilizar isso até como marketing, né? Sim. As últimas unidades que você pode comprar com preço antigo. Então eu acho que vai ter um boom muito grande para depois às vezes ter uma ressaca, né? Sim. Mas em 24 ainda não muda, 25 também não. Então a gente continua com o mesmo formato. A partir de 2026 ele vai aos pouquinhos aumentando, 20, 40, 60, até chegar em 2032, porque a partir de 1º de janeiro de 33 é quando eles querem que a gente esteja 100% aplicando a reforma tributária. Agora, só para eu entender e para a gente, eu acho que o objetivo é, claro, tanto da clareza de entendimento para o incorporador e no viés do corretor é sentir como que é o impacto disso na prática. Por exemplo, um empreendimento que já foi lançado, já tem lá as suas unidades vendidas. Tá bom. Ele chega nessa transição lá em 2026 ainda com 40%, 30%, 40% de unidades em estoque. Isso já vai impactar em cima da venda dessas unidades. Só que você fez todo o seu planejamento, seu BDI em cima da tributação antiga. Isso. Se você tributar o novo, você vai tomar prejuízo, muito provavelmente. Não está claro na legislação. Entendi. Esse é um dos pedidos do setor. Tá? Eu participei de algumas conversas, alguns debates, né? Inclusive com o pessoal lá na Câmara dos Deputados. E esse é um dos grandes pedidos. Deixem claro na legislação, pelo amor de Deus, falando o seguinte, olha, isso só vai impactar os empreendimentos novos, os antigos não, porque a gente fez um lançamento com base num preço formado com aquela tributação antiga. Então, Entendi. Isso ainda não está claro. Entendi. Isso não é claro na legislação. Entendi. Ô Rodney, e quando a gente fala sobre essas implicações das mudanças para investidores e empresas do setor em termos de imposto de renda, você até falou aqui no início que isso não teria impacto. Por exemplo, o investidor entrando como investindo ali em algum projeto imobiliário. Isso para ele vai ter alguma... Vai. O retorno vai ser menor, né? Uhum. Porque hoje se você investe 100 mil reais e a tributação é 4%, o retorno tende a ser maior. Uhum. Quando você investe 100 mil reais e você vai pagar 10 mil de tributo, o retorno vai ser menor, né? Então eu entendo que o impacto vai ser também num retorno menor. Vai ser menos atrativo do que é hoje. E a gente não está falando sobre também tributação de dividendos. Sim. A reforma tributária, muita gente me pergunta, Rodney, eles colocaram aí também a tributação sobre dividendos? Não. O governo promete para esse ano ainda, eu acho que eles recuaram por conta das eleições municipais que a gente vai ter agora, mas logo depois a tributação sobre lucros, né? Dizem que vai ser de 15%, mas também dizem que eles vão diminuir a alíquota do imposto de renda da contribuição social. Faz todo sentido, legal. Se quer que eu pago uma tributação sobre o lucro, é super correto e super justo que então você diminua a alíquota do imposto de renda, sei lá, de 15 para 12, da contribuição social de 9 para 7, para 6, alguma coisa nesse sentido para ter um equilíbrio, porque senão a gente vai só aumentar a carga tributária, fica insustentável. Então, respondendo a sua pergunta... Essa questão do dividendo, então... Não está na reforma tributária. Isso. Eu coloquei porque muita gente pergunta, foi colocado? Não foi colocado. Eles dizem que eles vão fazer através de uma lei específica, né? Lembrando o seguinte, que eu também acho inevitável. Mas essa distribuição quando chega lá no final da cadeia... Se for igual no mundo inteiro, não é? Porque assim, né? O mundo inteiro é assim. Só tem 11 países no mundo que não são tributados dividendos. O Brasil é um deles. Beleza. Só que tem que ser um negócio justo. Mas imagina o seguinte, tem muitos empresários que às vezes estão assistindo aqui, que eles têm lá, a pessoa física está aqui em cima, aí ele tem uma holding,
A holding, ele tem a incorporadora dele, que tem a SPE de baixo. Então, às vezes, a SPE distribui lucro para a incorporadora. A incorporadora distribui lucro para a holding dele. E ele distribui lucro para ele, para a pessoa física, para fazer algum patrimônio. Quando que teria tributação? Em todas as cadeias? Negativo. No mundo inteiro não funciona assim. Só funciona no beneficiário final, quando você coloca o dinheiro efetivamente no bolso. Então, a distribuição, às vezes, ali da SPE para a incorporadora não teria, nem da incorporadora para a holding, porque dessa holding você pode investir num outro negócio. Você pode ter então, outro negócio embaixo da holding que isso é caixa e isso não é lucro, só né? Que isso, em tese. Isso eu estou dizendo numa questão lógica e do que eu vejo nos outros lugares. Porque a gente não tem nem legislação falando sobre isso. Mas, no seu questionamento, sim, mudaria o impacto, o retorno para o investidor, né? Porque a tributação é maior, o retorno vai ser menor, a não ser que você repasse o preço. Repassando o preço, aí se você conseguir manter mais uma margem, ele não perderia nenhum valor do retorno, né? Entendi. E com relação à questão da transição, você falou até 32? Até 31 de dezembro de 2032. Ou seja, só para ficar claro aqui, de 26 até 32 a gente vai ter... 27, 28, 29, 30, 31, 32. 7 anos. A gente vai ter 7 anos aí tendo que conviver com as duas legislações. Olha só para eu como contador, que beleza. Vou ter que repassar também. Imagina a gente entender o seu trabalho. Pois né? uma loucura. Né? Coisa de maluco. Vou ter que repassar no preço. Mas, enfim, a gente já tá tomando pé das outras pontas, então tá tudo certo. Mas aí... 2032 tomba para 100% aquilo que foi aprovado como nova lei. Exato. Entendi. Teoricamente sim, porque o Brasil até o passado incerto. se seguir dessa forma. Exato. Agora, como é que estão as perspectivas em termos de cronograma disso? A gente sabe que ainda tem discussões, né, lá no próprio Senado, enfim, isso pode... mas o que o mercado... Eu sei, eu estou te questionando isso, né? Às vezes pode falar, como é que o Manuel espera que o Rodney... Porque eu sei que você está envolvido em discussões diretas, né, com o próprio pessoal lá em Brasília, com entidades do setor. O que é a expectativa em termos de cronograma dessa reforma? É difícil. Quando você fala de política é difícil, né? A expectativa é que já tivesse sido votado no Senado. A gente está na última etapa, né? Essa é a notícia ruim, que nós já passamos pelo Congresso a reforma tributária, já passamos pela Câmara dos Deputados a lei, detalhando como que funciona a reforma tributária, e agora a gente está no Senado, né? Mas a expectativa é que isso, ainda esse ano, né, ele seja finalizado, seja votado. Pelas perspectivas do próprio Congresso já era para ter ocorrido. Mas como a gente está num ano político, tem muita questão delicada, eles acham que estão segurando um pouco, mas eu acho a expectativa é que ainda saia em 2024. Esse ano saia a definição já. Entendi. Um outro ponto, tem algum impacto sobre tributação de propriedade? IPTU, ITBI, a lei trata alguma coisa nessa linha? Não, isso está totalmente fora de contexto. Não, existem outras coisas, né? Mas para IPTU, ITBI, não. Agora a gente tem, por exemplo, o ITCDM, que é o Imposto sobre Doação e Morte. Esse também tem um impacto muito grande, né? Porque hoje é o imposto estadual. Então, Goiás, por exemplo, a gente tem um escalonamento entre 2% e 8%, dependendo do valor do seu patrimônio. Mas sobre o valor da transação. Eu digo que é 8%, porque qualquer valor acima de R$600 mil já é 8% no Brasil, em Goiás. Então, quando você tem, por exemplo, um inventário, o impacto é muito alto, né? Você pega ali, você vai perder de 8% a 12% do seu patrimônio, com taxas, advogados, etc. no inventário. Então, super importante que as empresas também pensem numa estruturação societária, sucessão em vida, porque agora na reforma tributária ela está sendo federalizada. Então, quem morde não vai ser mais só o Estado. Vai ser o Estado, a Federação e os municípios. Então, eles estão fazendo imposto escalonado entre 15% e 22,5%. O mesmo de tributação de aplicação financeira. Até um patrimônio X, 15%, 17,5%, 20% e 22,5%. Não sei se você viu o Lula esses dias falando que era um absurdo, que o brasileiro não pagava imposto como os Estados Unidos de doação, que doava até 40% do patrimônio, de que o brasileiro, como se não fosse solidário ao governo, ou seja, não vai deixar 40% do seu patrimônio para o governo. Não sei se você viu essa fala dele. Já doa pela lei, né? Porque eles ainda estão achando baixo você pegar até 22%, então 22,5%. Então,
sobre renda, essa parte de patrimônio também é bem importante. Ou seja, a gente está saindo hoje de um patamar, você falou Goiás, não sei como é que funciona nos outros estados. Na média é 8%. 8% na média. Você tem alguns estados hoje que são menores. Por exemplo, Maranhão está com estado com imposto baixo, 2%. São Paulo estava com imposto baixo. Brasília estava com imposto, acho que de 4%. Mas, no geral, é 8%. Nós estamos partindo para 15% no mínimo, até 22,5%. 15%, 17,5%, 20% e 22,5%. Ou seja, no final do dia, é o ITCMD, né? Posto de doação ou morte. Tá praticamente, tá mais do que dobrando na grande maioria dos casos em termos de tributação. Também. Interessante. Eu tô ficando desanimado. Né? eu tô rindo para não chorar, viu, Roger? Tá, vamos lá. Quais são os desafios que você enxerga que as empresas do setor elas vão enfrentar com a necessidade desse processo de implementação para atender tudo aquilo que está sendo desenhado e definido dentro dessa reforma tributária? Legal. Eu vejo a tributação como é hoje para o setor imobiliário, ela é relativamente simples. Você faz a sua estruturação societária, os seus acordos comerciais com seus parceiros, a parte de vendas. Então você consegue organizar aquilo ali de uma forma gerencial e que não impacta muito no tributo. Porque o tributo é o seguinte, o dinheiro bateu na sua conta hoje, você paga 4%. Ou o dinheiro bate na conta do loteador, ele paga 6,7% e vida que segue. Então a parte fiscal ela é relativamente tranquila. Como a MAPA atua em vários setores, tem alguns setores, Manuel, que a tributação é a diferença entre a vida e a morte dessa empresa. Então a gente tem que ter uma gestão muito firme tributária, societária, tributária, porque o impacto daquilo ali vai determinar o sucesso ou não da companhia. E a gente tem vários cases lá na empresa que a gente organiza junto com os empresários, estruturações societárias e fiscais, que eles levam uma vantagem competitiva muito grande. Aquilo ali é o centro do negócio, às vezes mais do que o produto. Sim. É porque essa loucura tributária brasileira nos leva a isso. Então, isso é muito importante. Eu vejo que o grande desafio do setor de vocês agora vai ser esse também. Vocês vão ter que começar a analisar uma estruturação societária, fiscal, tributária, em conjunto com o produto. Porque a gente vai migrar, a gente vai pular a cerquinha ali para o lado de um imposto não cumulativo, de que os seus custos vão impactar diretamente no crédito tributário que você vai ter, às vezes como você formata aquela empresa. Então, o brasileiro é muito criativo. Sim, a gente é muito criativo. Então, a gente vai arrumar alternativas também para diminuir essa tributação. Não tenha dúvida disso, porque a gente acha mesmo. A legislação é tanta legislação que a gente acha brecha. Brecha legal. Não para fazer nada que seja legal. Isso é importante deixar claro. Não, é legal. A gente tem a evasão fiscal e a elisão fiscal. Né? Não é evasão fiscal, é elisão, planejamento tributário. Eu trabalho com aquelas ferramentas que o governo me dá. Então, eu vejo que o grande desafio vai ser esse, é mudar a mentalidade, porque hoje é muito simples. Você fala o seguinte, vou vender esse apartamento, vou pagar 4% vida que segue. Então você não está preocupado com aquilo. Agora vai mudar. Agora a gente vai ter que pensar muito numa estruturação que vai me trazer vantagem competitiva. Mas você acha que isso vai acontecer projeto a projeto ou de acordo com a característica da empresa? Porque esse é um ponto interessante, né? Por exemplo, eu tenho uma empresa que eu sou acostumado a atuar de uma determinada maneira. Tirando essa questão do fator do redutor social. O redutor social, porque ele aí é de acordo com o produto, enfim, aquilo ali você já pode ter uma conta direcionada para isso. Mas tirando essa parte do redutor social, eu tenho uma empresa que está acostumada a atuar em um determinado nicho. Vamos colocar aí o empreendimento de altíssimo padrão que foge a essa régua do redutor. Eu vou ter que, projeto a projeto, ir analisando isso de forma pontual ou... Não, eu fui lá e fiz uma análise da atuação e da característica da minha empresa dentro desse determinado nicho e para isso aqui eu vou utilizar dessa conta para definir a minha tributação. Como que você enxerga isso na prática? Eu vejo que projeto a projeto. Porque quando a gente fala de tomar créditos tributários, a gente tem alguns regramentos. Então, por exemplo, se você contrata uma empresa X para fazer um determinado serviço para você, ou desenvolver algum projeto, você vai tomar crédito daquilo.
daquela empresa. Você pode tomar crédito. Agora, se você contrata um arquiteto, por exemplo, seja pessoa física, né? Não sei nem se existe, mas pegar como exemplo, que vai te cobrar, você não pode tomar crédito. Então, analisar projeto a projeto, depende da sua margem de contribuição, da margem do seu lucro, isso tudo vai impactar. Então, pode ser que algum projeto você tenha uma margem maior, outros uma margem menor. Então, analisar projeto a projeto, eu entendo que você vai ter uma linha. Se você trabalha naquela linha de alto padrão, por exemplo, você vai ter uma linha para seguir. Mas tem que ser analisado item a item, porque às vezes você pode ter uma vantagem escondida ali. É quase que assim, dado aquilo que acontece quando a gente fala de empresas que são acostumadas a fazer um nível de composição societária, ou trazer investidores para o seu negócio, que acaba fazendo, né, estruturas, olhando projeto a projeto em termos de societário, acordo de sócio, discutindo ali os detalhes da operação. Isso vai ter que acontecer. Parte fiscal. Aquilo que acontece, por exemplo, no marketing, que é produto a produto, no projeto, que muitas vezes é produto a produto, por mais que você tenha ali uma esteira meio padronizada, mas você, na parte fiscal também, esse exercício vai ter que ser bem explorado. Imagina o seguinte, que você tem ali, você é um incorporador, um construtor que faz permuta em 100% dos seus imóveis. Aí o Rodney é um terreneiro, né? Que ele fala o seguinte: olha, eu vou entrar com o meu terreno aqui com você, e eu quero ter 22% do VGV, permuta financeira, por exemplo. Mas só que eu quero que os 22% conste no contrato social. Você vai falar: ué, Rodney, não, eu vou fazer toda a parte de infraestrutura, o gasto, você não vai ter nada, e eu vou te diluir, mas no acordo de sócio vai estar escrito aqui que você tem 22%, pode ficar tranquilo. Não aceito. Então eu vou fazer com o seu vizinho aqui. Agora tem outro que aceita. É isso que eu estou dizendo. Então é o mesmo caso, mas tratamentos diferentes. Então você tem que analisar caso a caso. A tributação, a gente vai ter uma linha, que é uma linha da permuta que eu estou dizendo, mas você vai ter que tratar especificamente cada produto para ver se você tem mais vantagem ou menos vantagem. Às vezes até um direcionamento maior de você contratar uma empresa XPTO para trabalhar no seu projeto, que seja às vezes um pouco mais cara do que outra, porque aquela ali te dá um crédito tributário maior ou não. Então tem que analisar caso a caso. Vamos ter que aprender a trabalhar de novo. Pular cerquinha, como se faz uma indústria, né? Vamos ter que aprender a trabalhar de novo. Uma indústria dessa forma. Então a gente vai mudar completamente o nosso métier tributário. Interessante, cara. E agora, voltando num ponto, aquele ponto que eu te questionei com relação a empreendimentos já lançados. Caso a definição, porque a gente sabe que é aquilo, na hora que o pessoal vai discutir a lei, né, assim, às vezes atendem aquilo que é o pleito nosso, que é um pleito legítimo, tendo em vista que já são projetos, aquilo que você colocou, projetos já lançados, que já tem uma definição e uma orientação tributária já definida. A gente previu isso no planejamento do empreendimento, mas pode ser também que não aconteça. Pode ser que lá, né, os legisladores não atendam esse pleito do setor. Caso não atenda e isso tenha que ser já aplicado agora, como que fica isso num empreendimento que já está lançado, já está com uma porção das suas unidades vendidas e a gente vai entrar nesse ciclo de transição com um estoque do produto? Você vai ter que repassar no preço, né? Vai ter que aumentar o preço do produto, né? Eu acredito, Manuel, que isso vai estar descrito, tá? É uma questão muito pessoal. Eu acredito que eles vão colocar isso na legislação para que não tenha esse prejuízo. Agora, se você tem unidades em estoque ou alguma unidade foi destratada, você vai ter que vender de novo, vai ter que repassar no preço. Vai ficar mais caro o preço do produto. Eu acho que é a forma empresarial de a gente não ter uma perda financeira, né? E no final do dia quem paga a conta é sempre quem está na ponta, né? Quem está na ponta do processo. Mas eu acho que se não tiver, vão ter que repassar no preço, né? Vão ter que fazer uma correção da tabela de vendas e incluir esse impacto. Agora imagina a dificuldade seguinte: que ano que a gente está? 2026. Rodney, quanto que é hoje a tributação antiga e a nova? Nós vamos fazer a parte 20% da nova e 80% da antiga. Você vai ter que ir lá e colocar somente 20% na conta. Olha a loucura, né? Por que não faz de uma vez só, né? É uma loucura que isso vai se tornar. Coisa... Vai virar um Frankenstein, né? No meio do caminho. O que era para simplificar
Pelo menos durante esse período de transição anos. vai muito ser tempo, muito tempo, né, cara? Então vai ser uma loucura. Imagina o seu departamento de contabilidade. Você vai ter que aumentar, não tem jeito. O seu contador terceirizado, o seu analista tributário, é uma loucura. É coisa de maluco. Mas enfim, é Brasil, né, cara? Então vamos lá. A gente tem algum aspecto positivo de todo esse processo que venha a beneficiar o nosso setor, ou a gente pode preparar porque tudo é porrada mesmo e a gente vai só sofrer com essa história toda? Bom, eu vou abrir um leque geral primeiro, tá? O setor como um todo, né? Em todos os setores. No Brasil inteiro. Eu acho que vai simplificar. A gente não tem mais a questão de ter um ICMS, de a gente ter o ISS, que são, por exemplo, 5.500 legislações para o ISS, 27 legislações para o ICMS, uma loucura. Que é a parte que a gente é a favor, né? Que é o fato de simplificar nosso processo impacta tributário. O setor imobiliário. Sim. Tá, não impacta o setor imobiliário. Eu acho que esse aspecto é muito positivo para o país. Tende a melhorar. Agora, para o setor imobiliário, eu não vejo vantagem. Eu não vejo vantagem. A gente foi lançado num bojo de aumento, né, de um dos setores que está pagando a conta, como o de serviço meu. Então, eu não vi vantagem nenhuma. Né? Vai ficar mais difícil. Como eu acabei de dizer, você vai ter que pular a cerquinha para um outro lado, ter mais atenção nessa parte, mais dificuldade para calcular o tributo, para apurar, para pagar. Então, eu não vi vantagem ainda. Pode ser que mude, tomara que mude, né? Mas não vi vantagem para o setor imobiliário. O setor tinha uma conta de qual que seria esse número redutor? Você falou que hoje está em 40%. 68 era o... 68 era para a gente não ter geral, aumento tributário. Começou com 20, né? Eles começaram com 20. Pela parte do governo. A gente conseguiu dobrar, né? Isso. Os lobbies feitos, as conversas, as explicações, não é? Dobraram para 40%. Senão a situação estaria pior. Mas o ponto de equilíbrio, no geral, era 68%, ou seja, 70% de redução. Que o setor continua brigando, né? Continua brigando para elevar isso daí no mínimo para 60%. Porque daí você teria um aumento tributário menor. Baixo, Não, baixo não, mas ainda você aumentaria ali 20% de tributação, que é bastante coisa. Mas comparado com aquilo que nós estamos falando aqui o episódio inteiro... Você está dobrando praticamente. Já alivia você está dobrando, né? Para quem é hatch, aumentando bastante para quem é lucro presumido. Entendi. Ô Rodney, o que são as perspectivas aí em termos de futuro, principalmente nessa temática aí que a gente falou aqui hoje? Eu acho que a gente vai ter que se adaptar a isso. Eu não vejo muita alteração. Infelizmente, eu não vejo margem para muitas alterações nessa votação que vai ter no Senado. Torcer para ter, mas não vejo muita alteração. É uma questão de adaptação. Eu vejo que vai ter um momento de boom. Eu acho que vai ter um boom grande de vendas, porque assim, você já tem expectativa, você já sabe exatamente o dia que vai ser o start da aumentação de tributo. Então, acho que vai ter um boom de vendas. Mas assim, a gente vai ter que se equilibrar, se adaptar a essa tributação, um aumento do valor do produto. Isso dificulta vendas, né? Você sabe melhor do que eu. Então, é uma questão de adaptação mesmo. E aí, é aquilo que a gente é bom, né? Eu vejo que o brasileiro é bom, achar alternativas criativas. Então, a gente vai começar a ter que mergulhar aí para achar formas de a gente mitigar a tributação. E eu acho que a gente sempre acha, né? Sempre a gente já, de forma legal, como eu disse, claro. Mas para mitigar isso. Agora, voltar ao que era antes, eu acho que nunca mais. Nunca mais. É um caminho sem volta, né? E assim, mesmo achando essas brechas legais, igual você colocou, né? Que é o que a gente sempre faz, né? Fazer uma engenharia e uma inteligência tributária para poder pagar o mínimo de imposto possível, atendendo aquilo que determina as legislações. O fato é de que vai aumentar, né? Independente daquilo de qual caminho a gente achar e de quais soluções a gente achar, são caminhos para mitigar esse impacto, mas que o impacto de aumento ele está dado. Isso eu acho que o recado já foi dado, já foi passado, né?
Então, assim, às vezes eu tenho dificuldade de entender. Eu vi uma entrevista do ministro da Fazenda há uns 4 meses atrás, 5 meses, no início do ano, mas precisamente porque o setor mais afetado foi o setor de serviço, que é o setor que mais emprega no Brasil. E aí o repórter perguntou para o ministro, mas vocês estão afetando o setor que mais emprega, né? E o ministro falou, é lógico, é o setor que mais emprega, então é o que mais ganha. E o que mais ganha é o que tem que pagar mais tributo. Então, o raciocínio ele não é muito lógico, né? Mas eu acho que eles miraram alguns setores, entre eles o setor imobiliário, porque tem alguns outros setores, você não vê, por exemplo, a indústria gritar, porque está melhorando para a indústria. Mas só que a indústria no Brasil é muito pequena, né? A gente não é um país industrializado, né? Então, você não vê a indústria, a Federação das Indústrias, essas coisas, fazendo uma gritaria tão grande. Mas alguns setores estão sendo mais beneficiados, né? Então, você pega na reforma tributária, por exemplo, a questão médica, né? A questão de cultura, ela está sendo, a questão do agro, né? Ela está sendo muito incentivada. E quem tem que pagar essa conta? Porque a gente não tem, no Brasil, uma questão que deveria ter, que vamos fazer uma reforma administrativa, por exemplo, porque o governo gasta horrores, né? Então alguém tem que pagar essa conta. Então, eles estão mirando em alguns setores, né? E o meu, o seu, estão sendo... É o que está sofrendo. Estão sendo sorteados, né? Agora, isso é um tiro perigoso, porque o setor imobiliário, ele tem uma representatividade muito grande no Brasil. Então, a gente pode ter uma queda grande aí também no nosso PIB. Então, são os perigos. E assim, se fosse um país que tivesse uma força de renda muito grande, né, um poder de consumo alto, as pessoas estivessem aí com dinheiro sobrando, tá ganhando dinheiro, não sabe onde colocar, lógico, a gente tem uma fatia mínima, pequena da população que tem isso. Mas, no geral, é um país de renda mais achatada, né? A grande maioria da população ganha pouco, cresce pouco em termos de renda ano a ano. Então, isso pode ser algo que venha a ter impacto, inclusive em termos de volume de mercado, em termos de... Porque é o que você falou, assim, acaba que a correção de preço ela vai ter que existir. E na hora que o incorporador tem que repassar isso para a ponta, em certos mercados, em certas regiões, certas cidades que tem um poder de consumo maior, tem uma renda maior, mais distribuída, pode absorver isso bem, mas a gente pode ter mercados também sofrendo com isso. Pode. É o que a gente estava dizendo. Imagina o exemplo que eu sempre estou dando do apartamento de R$1 milhão. Vai passar por 1.200.000 pelos estudos, no mínimo. Poxa, quando você... É 20% a mais. É muito... Será que eu vou comprar? Agora eu vou botar na ponta do lápis, porque grande parte, 90% da população financia o seu apartamento. Vai ficar quanto lá no final do dia? 200 mil a mais no meu financiamento de 15 anos. Não é? De 20 anos, de 30 anos. O impacto é gigantesco. Então isso tudo tem que ser pensado, né? Cenas dos próximos capítulos, né, meu amigo? Mas vamos lá. Assim, a gente é resiliente, né? O brasileiro é resiliente. A gente vai se adaptar. A gente já passou por muitas dificuldades, por muitas crises. E vamos passar por mais essa. Vamos lá. Rodney, para a gente partir aqui para o final do nosso episódio. Rápido. Passou rápido. Estamos aqui há quase 1 hora já. A gente tem um pedaço aqui do episódio que é o sprint imobiliário, que são bate-bola mesmo, jogo rápido, assim, perguntas e respostas. E aí eu queria te colocar as nossas perguntas aqui. Mercado imobiliário precisa de... Governança. Falo rápido, porque eu vejo o mercado imobiliário muito preocupado com o produto. Mas tem os produtos muito legais, mas deixa de ganhar dinheiro ali na parte da sua governança, do seu controle interno. Vai precisar mais ainda, é o que eu acabei de falar. Vai precisar de cada vez mais. Eu vejo muitas pessoas muito preparadas no produto, mas pouco preparadas na sua gestão. Gestão financeira, administrativa, tributária. Então, acho que o mercado imobiliário precisa muito de governança. Bacana. E o que você mudaria no nosso setor se você tivesse um superpoder? Governança. Eu acho assim, a visão realmente... Mas melhora essa reforma tributária. Eu acho que a visão realmente de negócio. Eu tenho muitos clientes que são muito bons nisso, mas eu vejo que conseguem analisar pouco seus números. Eu vendi por quanto? Eu tive quanto de margem, eu tive quanto de lucro líquido, quanto que é meu custo, comparar com o setor, melhorar processo, né? Rodar um PDCA.
eu vejo muito pouco isso. Então a pessoa é muito preocupada com quanto que eu vou ter de vendas ali, quanto que... Parte comercial. Pronto, mas pouquíssimo nisso. Igual eu disse, tem clientes que são muito bons nisso, eu vejo empresas no mercado com muito sucesso, mas a grande maioria, e a gente tem muita empresa no setor, né? Mas o pessoal não é preocupado com isso. Entendi. E o que você falaria pro Rodney de 20 anos atrás? Uai, eu tô vendo, sou de São Paulo, eu falo, uai, fazer a mesma coisa que eu fiz. Eu acho que assim, eu sou muito feliz em Goiânia, sou muito feliz com o que eu faço, adoro a cidade, adoro as empresas, adoro as pessoas. Eu acho que eu falaria o seguinte, cara, você tomou a decisão certa de ter vindo para cá, entendeu? Então eu acho que eu falaria, vai em frente que vai dar certo. Show, show. E dica de livro? Tem algum que você... Eu gosto bastante de ler, cara, mas um livro que me impactou bastante ultimamente, que eu, assim, principalmente no mundo atual, foi a biografia do Elon Musk, do Walter Isaacson. Eu gosto muito de ler biografias, gosto de ler romances, estou sempre lendo livro técnico, mas é uma aula de que você tem que tirar a bunda da cadeira para fazer as coisas. Não sei se você já leu nunca o livro. Cara, recomendo, assim, um livro grande, de 600 páginas. O Walter Isaacson mesmo que escreveu a biografia do Steve Jobs, que é incrível, excelente, e o mesmo que escreveu a biografia do Leonardo da Vinci, né? Então ele fez essa biografia autorizada. Então, assim, é uma lição de empreendedorismo, de coisas do que é para fazer, do que não é para fazer também, né? Mas assim, foi um livro que me impactou bastante, porque até principalmente para a juventude, um momento que a gente hoje, a galera acha que é tudo muito fácil, você abre o celular, entra, né? Mas você precisa levantar, ir atrás, ser determinado, mudar processo, mudar as coisas, para que aquilo aconteça. Ficar de cima, acompanhar. Não é um condão, uma varinha de condão que você toca aqui que vai... Não, você tem que trabalhar. E o cara trabalhou pra caramba, É muito legal, recomendo, assim, um livro incrível de leitura do Elon Musk. E é interessante, né, cara? Porque assim, a gente é dado a principalmente essas pessoas geniais, né, como um Elon Musk e vários outros, principalmente esportistas, atletas, né, que a gente vê que tem um baita talento. A gente é dado a enxergá-los só pelo talento. Só. Né? Eu falo isso porque... por exemplo, você vai ver essas séries e tudo falando sobre esporte, né? Que é um segmento que eu gosto bastante. Eu sei que você gosta muito, né, principalmente de futebol. Mas você pega uma série do Beckham, você pega uma série, você pega um filme que trata a história das irmãs Williams. Sim. Você pega uma série do incrível Jordan. Esse filme também. Cara, tudo vem nessa tônica da determinação, do foco, da disciplina, da rotina, de abrir mão de uma série de coisas para poder atingir o resultado. Mesmo essas pessoas sendo hiper talentosas, sendo geniais, né? E isso é muito interessante porque a gente costuma ver isso só pelo viés do talento. Nossa, o fulano de tal é talentoso, né? Mas a parte da determinação da entrega, que é o difícil da gente conseguir implementar, a gente abre mão e deixa de lado. Mas você sabe que eu prefiro trabalhar com pessoas mais determinados que gênios. Os gênios, geralmente, eles têm preguiça. Eles acham que amanhã eu faço. Eu já nasci, né? Eu já nasci, então eu resolvo. Mas é isso mesmo. Ontem o Djokovic ganhou a medalha olímpica. Era o último título que faltava para ele. Você viu no final? Cara, que a emoção do cara, né? O cara que tremia entrega, de chorar. Né? E ele batalhou por aquilo pra caramba. Ele tava tomando só pancada do Alcaraz ultimamente, né? Mas era da determinação. Não, você pega... A Rebeca Andrade hoje ganhou medalha de ouro. Teve 3 cirurgias no joelho gravíssimas. Você pega o caso do Messi na Copa América, que por mais que tenha levado lá o título e tudo, mas quando ele saiu de campo, quanto que ele saiu frustrado por não estar ali, estar dentro de campo jogando. Cristiano Ronaldo, né, nesses últimos campeonatos dele, a eliminação da Eurocopa e tudo, a frustração dele nesses momentos. Né, e o livro do Elon Musk fala muito sobre isso, de você quer fazer, levanta a bunda da cadeira, vai lá e executa, faça o que tem que ser feito. Show. Então, mesmo sendo gênio, é legal. Já tá na lista já. E vamos lá, Rodney, mensagem final que você queira deixar aí para quem tá aqui nos acompanhando nesse episódio? Cara, sim, eu acho que a gente é um país incrível. O Brasil é um país que tem
potencial pra caramba de muita coisa, a gente tem muita coisa para desenvolver, muita coisa para fazer, a gente é um povo criativo, trabalhador, e a gente tem que continuar firme em frente. Eu acredito muito no Brasil, acredito muito no nosso estado de Goiás, então acho assim, essas coisas não podem nos desanimar, a gente tem que lutar. A gente tem que lutar bastante, né? Não, e é importante a gente dar visibilidade também, até para entender o que é o cenário que a gente vai enfrentar, mas não significa que a gente vai abaixar a cabeça. Né? Exato. Eu tive agora recente, fiz uma viagem com minha mãe para a Europa, passei em alguns países, e eu estava até falando para minha mãe, falei, meu, putz, é super legal aqui, super bonito, né? Mas, cara, o Brasil não tem igual, né? Então, assim, a nossa forma de lidar com as coisas, nossa forma de executar, a gente é um país, assim, acho que fadado ao sucesso mesmo. E mesmo a gente nadando contra a maré que jogam pra gente, eu acho que a gente continua avançando, indo pra frente, e é isso. Eu acho que é acreditar sempre. A gente tem muita coisa para fazer, tem muito mercado, tem muita oportunidade, tem muita coisa. As dificuldades trazem as oportunidades também, né? No caos saem as grandes ideias. Sim. É sempre no caos. Porque se tá tudo confortável, Manuel, você não vai arrumar alternativa. Agora você tá no caos, tá na bagunça, e isso que tá vindo da reforma tributária pra gente, ele vai fazer você se mexer para que você consiga melhorar e arrumar alternativas. E a gente é bom nisso porque a gente é criativo. A gente acha alternativa. Redes sociais, você é ativo? Grupo Mapa, né? Do Grupo Mapa, a gente tá lá no LinkedIn, no Instagram, né? Facebook também, embora quase ninguém mais use, né? E tem a minha, Rodney Guardia. O meu nome é Demudo Y, Rodney Guardia, G-U-A-R-D-I-A. É isso. Meu amigo, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo bate-papo, por todo o esclarecimento, por tudo aquilo que você trouxe de informação, de conhecimento aqui pra gente, de um assunto tão relevante no nosso setor e que tende aí, né, de acordo com aquilo que está caminhando essa reforma, ser tão impactante para nós. Então, trazer essa visibilidade e trazer um pouco mais de entendimento e de esclarecimento sobre aquilo que está se desenhando aí na reforma tributária é algo essencial para nós. Então, muito obrigado por disponibilizar esse tempo aqui e bater esse papo com a gente. Obrigado. Valeu, Rodney, obrigado. E para você que nos acompanhou nesse episódio, que curtiu, curta aí, comente, compartilhe com as pessoas que você entende que são importantes de ter conhecimento e aprofundar um pouco mais em tudo aquilo que a gente discutiu aqui sobre esse tema tão importante no nosso setor, no nosso país e no nosso setor também, o setor imobiliário, que é a reforma tributária. Um forte abraço, até a próxima.